Quero saudar a todos os queridos e amados ouvintes, desejando a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandro, sou pastor da Igreja Batista, sou formado em teologia, fiz complementação para filosofia e tenho feito especializações para poder contribuir o máximo possível para o reino do Senhor Jesus Cristo. Estou neste canal para poder falar a respeito da Palavra de Deus, tirar suas dúvidas, abençoar a sua vida. Inclusive esse vídeo agora é dedicado para apresentar o plano de salvação. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, você tem o privilégio de ouvir esta mensagem a partir de agora e entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu, como pastor da Igreja Batista, tenho como princípio de regra, fé, prática e conduta a Palavra de Deus. Então tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu postar aqui nesse canal vai ser com base nos versículos bíblicos, em palavras bíblicas, tudo comprovados, tá? Mediante versículos bíblicos. E assista aí cada um desses vídeos que com certeza vai ser bênção na sua vida. Que o Senhor possa renovar as suas forças e derramar ricas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que nos ouve. Continuemos juntinhos aí. A salvação consiste naquilo em que Deus preparou para o homem. Deus preparou para o homem que ele fosse eterno, que ele não vivesse na morte, mas vivesse em vida. A Bíblia chama de morte a separação de Deus, o homem. E a palavra morte ela é vista em três sentidos. Primeiro, a morte física, quando nós não temos o Senhor Jesus Cristo, vivemos sem Ele, vivemos como fosse a nossa vontade que prevalecesse. Então a Bíblia chama isso de morte espiritual, porque nós estamos separados de Deus. E a outra morte é a separação da carne do espírito, que é a morte física, em que a carne, que é o pó, volta para a terra, e o espírito volta a Deus, que o deu, e Deus vai levar ao paraíso ou vai enviar ao inferno, dependendo das escolhas que nós fizemos enquanto estávamos em vida. E a última forma que nós vemos a morte é a segunda morte. A segunda morte é quando haverá o julgamento sobre o reino das trevas. Satanás e seus anjos será lançado no lago de fogo e enxofre, e juntamente com ele todos aqueles que o seguiram enquanto estavam aqui na terra estarão recebendo essa condenação também, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Mas eu não estou aqui para falar de morte, eu estou aqui para falar de vida para você. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, verso 23, ela vem nos mostrar que todos nós somos pecadores e por causa disso nós estamos separados de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por causa do pecado nós estamos separados de Deus. Lembra aquilo que eu fiz a definição de morte física, de morte momentânea, de morte espiritual. Então, quando nós morremos espiritualmente, é porque nós estamos vivendo como se Deus não existisse. E ainda em Romanos capítulo 6, o verso 23 da palavra do Senhor, vem dizer, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a primeira parte desse versículo vem nos mostrar que nós merecemos a morte. Que morte que Deus está falando? Não somente a morte física, mas a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre por causa do pecado. Ou seja, se nós vivemos separados de Deus nessa vida, estaremos separados dele por toda a eternidade. Mas glória a Deus que esse versículo não para por aí, ele continua. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, não é isso? Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o dom gratuito, toda vez que você vê a expressão dom no singular, está se referindo ao Espírito Santo, à salvação, à vida eterna. Então, o dom gratuito, ou seja, Deus nos dá gratuitamente esta salvação, esta vida eterna, por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Então, que nós possamos ter consciência de que nós podemos mudar a nossa condição enquanto estamos vivos. Não é isso? Nós merecemos a morte, mas podemos tomar posse da vida eterna. E nós vamos continuar meditando e vendo como que eu posso fazer para tomar posse da vida eterna e como isso foi providenciado em minha vida. Nós temos que compreender primeiramente a questão de que estamos separados de Deus por causa do pecado, como nós lemos ali em Romanos capítulo 3, verso 23,
E estar separado de Deus significa morte espiritualmente. Depois nós vimos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Por causa de estarmos mortos espiritualmente, nós merecemos a morte. E todos nós, né, já pecamos, todos nós já mentimos, todos nós já discutimos, já contrariamos nossos pais, já contrariamos as pessoas que estão em nossa volta, discutimos com o nosso cônjuge, com amigos, e tudo isso desagrada ao Senhor. Quem nunca falou uma mentira, não é isso? Então todos nós somos pecadores e merecemos a morte. Mas o Senhor trouxe a provisão para a nossa vida, que foi com o seu infinito amor. Ele espontaneamente envia seu Filho para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, em seu lugar, em meu lugar, para que nós pudéssemos ter o privilégio de tomar posse da vida eterna. Isso está registrado em João capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que Ele olhou para nós e com o seu infinito amor amou o mundo. A palavra mundo aqui está se referindo não aos objetos, não às coisas materiais, mas está se referindo a nós como seres humanos. A palavra mundo se refere a todos os seres humanos. Então Deus amou as pessoas, Deus amou os seres humanos, e por causa disso Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. E no verso 17 vai estar dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o objetivo de Jesus vir na terra não é para condenar, não é para julgar. Infelizmente tem muitas pessoas que têm medo de Deus, porque dentro da sua família conhecer assim aquele Deus acusador, aquele Deus severo, aquele Deus que só julga as pessoas. Muitas vezes você pode ter crescido vendo seus amigos e pais julgando as pessoas por causa de roupa, por causa de uso e costume, por causa de tantas as coisas. Mas o nosso Deus não é dessa forma, não é o acusador. O acusador é Satanás, é o amigo, é o inimigo das nossas almas. Nosso Deus é o nosso amigo. Então Ele quer fazer a diferença na nossa vida. Então Jesus veio para nos dar a salvação. Jesus veio para nos proteger e não para nos acusar. Muito diferente do que nós vimos em muitos lugares. E a forma de nós tomarmos posse deste presente, nós olharmos para Romanos capítulo 10, o verso 9 e 10, que diz assim: a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar para pagar o preço da vida eterna, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e Ele vive agora, nós tomamos posse da vida eterna. Visto que com o coração se crê e recebemos a salvação, e com a boca nós fazemos a confissão para declarar esse Senhor em nossa vida. Então é muito importante compreendermos esta realidade, esse valor, reconhecermos que somos pecadores, que por causa do pecado merecemos a morte, mas o Senhor é tão maravilhoso que escolheu nos dar a vida eterna, e para que possamos tomar posse dessa vida eterna, Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ao reconhecermos que o sacrifício de Jesus Cristo perdoa e lava os nossos pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a vida eterna. Quero só te lembrar que todo mundo quer Jesus Salvador, mas Jesus Senhor as pessoas não querem. São poucas que querem. E você tem que entender que a palavra Senhor e Salvador, quando aparecem essas duas palavras juntas na Bíblia, é sempre nessa sequência. Jesus só pode se tornar o seu Salvador se primeiro Ele se tornar o seu Senhor. Nunca vai aparecer na Bíblia Salvador e Senhor. Sempre que essas palavras aparecem juntos, sempre Senhor vem primeiro. Porque é uma condição, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, Ele passa a governar a nossa vida. Então não importa mais a nossa vontade, importa a vontade dEle. E quando nós estamos nessa condição, vivendo para Ele, então aí nós recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, por intermédio desse Deus tão maravilhoso, que prova o seu amor, deixando o seu trono de glória, assumindo a forma de homem, morrendo na cruz do Calvário, para pagar o meu, o seu, o nosso pecado. E esse presente é gratuito, basta nós tomarmos posse para podermos receber a vida eterna em Cristo Jesus. Se eu entendi o plano de salvação, eu entendi que o Senhor me fez para ser vencedor, para viver eternamente, se eu entendi que infelizmente por causa do pecado eu fui separado de Deus e por causa disso eu mereci a morte,
mas que o Senhor escolheu nos dar o presente, que é a vida eterna por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, reconhecendo assim que Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar e que Deus o ressuscitou e Ele está agora à destra do Pai, ou seja, vivendo à direita de Deus e intercedendo por nós. Quando nós pecamos, nós temos a quem recorrer, porque esse Deus maravilhoso intercede por nós. Quando nós reconhecemos esta situação, essa condição de vida nossa e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação, recebemos a vida eterna. E quando isso acontece? No exato momento em que eu confesso meus pecados para Jesus, peço perdão para Ele e peço para Ele entrar na minha vida. Isso é uma oração muito simples. Se você quiser fazer isso agora, o Senhor te dá a oportunidade de você entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Isso não depende de religião, isso não depende de igreja, não depende se você é da igreja batista, se você é da igreja assembleia, se você é da igreja presbiteriana. Não interessa de qual denominação você é ou se você não é de nenhuma denominação. Tá? O que importa é que você compreenda como que a Bíblia, a palavra de Deus, trata a questão da salvação. E é nessa escala que eu expliquei para vocês, nesses passos, nesses princípios. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e neste momento você quer declarar Jesus como o Senhor da sua vida e confessar que você é pecador e precisa dele para receber a vida eterna, é só você fazer essa oração voluntária agora. Então você pode neste momento orar. E você pode falar, fazer uma oração bem simples, falando assim. Você pode ouvir nas palavras agora, se precisar voltar o vídeo, ouvir de novo, você pode falar. Faz uma oração bem simples, mais ou menos assim. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que por causa do pecado estou separado de Ti. Sei que mereço a morte, mas também sei que o Teu amor é tão grande que você veio e morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Quero Te louvar, Deus Pai, pelo privilégio de ter a salvação e de receber a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Confesso os meus pecados, aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e peço para que o Senhor me capacite a cada dia a servi-lo, a adorá-lo, a viver de forma a ter o Senhor presente na minha vida. Espírito Santo de Deus, entre no meu coração, porque a partir de hoje eu vou estar te servindo com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Agora o que importa é você procurar uma igreja séria para você seguir. Uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, para que possa te orientar aos rudimentos da fé, como você obedecer a Deus, como você agradar ao Senhor. A igreja, ela não importa no quesito de salvação, ou seja, para você aceitar Jesus, você pode estar na sua casa agora, você pode estar no serviço, onde você estiver assistindo esse vídeo, você pode fechar os olhos e fazer essa oração que o pastor Alexandre fez agora. Isso é só um modelo, tá? Você pode fazer a oração do seu jeito, da sua forma de falar, entregando a sua vida para Jesus. Mas a igreja é de extrema importância para que você aprenda mais da palavra, para que você aprenda a fazer a vontade de Deus, para que a igreja te ajude a abandonar aquilo que desagrada o coração do Senhor, para que você, em comunhão com os irmãos, consiga ver a sua fé crescendo cada vez mais, para que você consiga ser abençoado, para que você consiga levar a sua família a viver um padrão bíblico, um padrão divino. E aí você vai ver a restauração da sua história, você vai ver a restauração do seu casamento, dos seus relacionamentos com os familiares, porque o nosso Deus, ele é tremendo, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus do renovo, é o Deus que faz a diferença em nossas vidas, tá? Eu sou o pastor Alexandre, com muita alegria que eu estou falando para vocês. Agora eu vou estar sempre fazendo mensagens aqui para que possa esclarecer as dúvidas de vocês. Passe as suas dúvidas aí para mim, para que eu possa preparar estudos e satisfazer a necessidade de vocês assim que possível. Se possível for, se você gostou, dê um joinha aí, se inscreva no canal, continue conosco e nós vamos estar aí tirando as dúvidas que está no seu coração. Pode ser que essa ferramenta seja maravilhosa na sua vida. O pastor Alexandre está sempre à sua disposição para servi-lo e abençoá-lo da melhor forma possível. Continue conosco nesse canal. Serei bênção na sua vida e seja bênção na minha, em nome de Jesus. Amém.